Hoje quero compartilhar uma palavra com vocês que com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar muito com vocês. Convido vocês a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 até o 9. Se você tem a sua Bíblia de papel ou celular, Primeiro Pedro capítulo 5, verso 6, capítulo 5, verso 6 até o 9, está escrito: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Até aqui. Senhor, eu quero declarar que nossas mentes neste momento cativo a tua obediência. Senhor, eu repreendo toda e qualquer dispersão na mente, Pai. Eu declaro que esta palavra, Senhor, vai retumbar nos nossos corações, vai produzir mudança, Senhor, de vida, Pai. Que o Senhor venha falar a cada coração, trazendo uma palavra de fé, de esperança, de exortação e de consolação, Pai, no nome de Jesus, amém. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta, ele estava em Roma, e ele traz uma palavra de encorajamento para a sua igreja, que estava espalhado na Ásia Menor, que hoje seria a atual Turquia, e a igreja do Senhor estava passando por momentos terríveis, muitos sendo martirizados, estavam sendo presos, sendo apedrejados, e a igreja, por mais que sofria as perseguições, a igreja crescia, a igreja prosperava. E amados, Deus tocou muito no meu coração para trazer hoje uma palavra de fé, de esperança, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de grande batalha espiritual, e muitos têm arrefecido na fé, mas eu creio que essa mensagem vai trazer esperança, ânimo para você. Jesus nos alertou em João capítulo 16, 33, no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tenha bom ânimo, tenha paz em mim, eu venci o mundo, você também vencerá, porque maior aquele que está conosco. O Senhor promete estar aí convosco todos os dias, até a consumação do século. Então as tribulações, as lutas, as aflições, as perdas, fazem parte da vida cristã, porque esse evangelho coach, esse evangelho teologia da prosperidade é balela. Jesus deixou bem claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Então seguir a Jesus fala de uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida também vitoriosa, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece nas adversidades, nas tribulações, o Senhor nos ajuda, amém? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então eu vejo a importância também como cristão, viver uma vida de vigilância, uma vida de oração. Jesus nos alerta: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, queridos, nós não podemos ser crente só no domingo, ou só no culto de quarta-feira. Se eu perguntar aqui, quantos já foram católicos não praticantes? Muitos vão levantar a mão. Eu pergunto:
Quantos crentes nós temos aqui no nosso meio não praticante? Nós devemos ser praticante da palavra de Deus. Nós devemos estar conectado com Deus, viver uma vida de oração, uma vida de busca constante. Eu estou num período de férias, tirei 10 dias e eu dei uma escapada para vir aqui, porque Deus me deu esse privilégio de ministrar aqui. Depois eu volto lá para Campo de Jordão, que minha esposa está lá, a família toda. Mas eu encontrei um lugar maravilhoso, um monte para orar todos os dias. E é um momento gostoso no monte, orando, meditando na palavra do Senhor. Ontem estava no meu tempo de oração, passou um javali do mato. Tem até onça, gente, para vocês terem uma ideia. O pessoal está amedrontado lá naquela região onde nós estamos. Mas é um momento de comunhão com Deus, um momento maravilhoso com Deus, porque crente não tira férias de Deus. Pelo contrário, o diabo não tira férias. O diabo tem esse propósito: roubar, matar e destruir. Por isso nós devemos vigiar e orar sem cessar, e meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que você se fortaleça espiritualmente, amém? Então hoje eu quero compartilhar 4 atitudes muito importantes para você vencer as tribulações da vida. Primeiro, esse texto fala assim, começa assim, verso 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, amém? Porque é Ele que no tempo oportuno, no tempo de Deus, Deus vai te exaltar. E eu creio, amados, que Deus tem honra para você, Deus tem exaltação para você, porque o humilhado será exaltado, o exaltado será humilhado. Mas se humilhe diante da potente mão de Deus. E essa palavra aqui, se humilhar, é um ato de submissão a Deus, render-se a Deus, reconhecer sua incapacidade e andar na dependência de Deus, ser dependente de Deus. Queridos, se humilhe diante da potente mão de Deus. Não se humilhe diante do problema qual você está vivendo, mas se humilhe diante de Deus, orando, apresentando diante de Deus aquilo que aflige a tua alma, porque no tempo oportuno Deus vai te responder, Deus vai te surpreender. Então se humilhe diante da potente e poderosa mão de Deus. Fala diante da soberania de Deus. Queridos, Deus está acima de tudo. Eu pergunto para você, se você pudesse mencionar 3 problemas que tiram a tua paz, tira a tua alegria, que te deixa ansioso. 3 problemas. Eu pergunto para você, se você soubesse dentro de 1 hora Jesus viria arrebatar a sua igreja, os 3 problemas desaparecem, você ia se preocupar com a sua salvação, não é verdade? Puxa, eu tenho que liberar perdão para minha sogra, eu tenho que liberar perdão para o meu cunhado, eu tenho que pagar o meu cunhado que estou devendo há 30 anos, eu não paguei, eu tenho que... Você ia botar a sua vida em ordem. Queridos, a Bíblia fala que nós devemos atentar para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são efêmeras. E quando você coloca o teu coração nas coisas que se veem, você está investindo, amado, naquilo que é eterno. A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus já preparou para você, não só aqui na terra, mas lá nos céus. Portanto, amados, a palavra do Senhor para mim e para você, diante de todas as tribulações as quais nós estamos enfrentando dia a dia, se humilhe diante de Deus, dizendo: Deus, eu não dou conta, Deus, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em Ti. Esse problema não é meu, é Teu, Senhor. Tu és Pai, o Senhor cuida, o Senhor é competente para cuidar de mim, porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Deus não me falta. Deus jamais vai faltar com você. Ele está presente na sua vida, Ele está do seu lado. E a maior bênção
que Ele te amou de tal maneira que deu seu Filho amado para morrer a morte de cruz no seu lugar. E Jesus abriu um novo e vivo caminho. Adão e Eva tinham esse relacionamento estreito com Deus, relacionamento tete a tete. Foi rompido quando houve o pecado, mas Jesus, o Filho do Deus vivo, abriu um novo e vivo caminho. Você tem acesso ao trono do Pai, você entra na presença do Pai a qualquer hora, a qualquer momento. João capítulo 14, verso 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus tem crédito. Jesus entregou uma procuração para você, e Ele assinou essa procuração. Quem é advogado entende o que eu estou falando, procuração irrestrita. Mateus 7, 7 e 8, tudo quanto pedirdes em meu nome. E em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Pai, é pelos méritos do teu Filho Jesus, eu te peço, me abençoe, abra as portas, libere esse negócio, está amarrado, mande os clientes, Senhor. Senhor, advoga essa causa, Senhor. Senhor, Tu és o justo juiz que dá a última palavra, Tu és um Deus da justiça, julga a minha causa. Então, em vez de você ficar aí desesperado, se humilhe diante da potente mão de Deus, porque a mão de Deus é poderosa, é uma mão que intervém, é uma mão poderosa que interage ao teu favor. Existem mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Deus conhece os teus sonhos, os teus pensamentos. Deus conhece os teus sonhos, Deus conhece os teus pensamentos antes de chegar na sua mente. Que grandioso Deus, maravilhoso. Deus é demais. A Bíblia fala em Oséias 4, verso 6, o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. O povo está pobre, o povo está miserável, o povo está sendo derrotado por Satanás, está sendo oprimido por demônios, porque falta o conhecimento da minha palavra. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade te libertará. Queridos, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor te arrancou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, e você está sentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus. Jesus entregou as rédeas, te deu autoridade para representar o reino de Deus, e as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, porque maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, e aquele que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus que comanda a sua vida. Você não é regido por Capricórnio, Sagitário, Virgem, você é regido pelo leão da tribo de Judá. É Ele que comanda a sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então se humilhe diante do Senhor no sentido, eu me rendo, Senhor, não confio em mim mesmo, não confio em homens, mas como está escrito Jeremias 17, verso 7, bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então a palavra para mim, para você, nesta manhã, se humilhe diante da potente mão de Deus, porque Ele, no momento oportuno que Ele já preparou para você, na agenda de Deus está preparado para você, Ele vai te surpreender, Ele vai te responder, Ele vai cumprir as promessas as quais Ele entregou para você, porque Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não o cumprirá. Deus cumpre as suas promessas, mas se humilhe diante de Deus, reconhecendo a sua miserabilidade.
Peça perdão pelos seus pecados. Libere perdão para aquelas pessoas que te ofenderam, que te magoaram. Porque uma grande estratégia de Satanás é nos paralisar, porque ele cria relacionamentos conturbados, ele joga um contra o outro para a gente ficar magoado, ficar ferido, ficar com raiva, e assim a nossa oração fica interrompida. Então se humilhe diante de Deus, reconheça os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, porque a Bíblia diz, Provérbios 28, verso 13, aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então marido, libera perdão para tua mulher. Mulher, libera perdão para o teu marido. E mulher, para de ficar perturbando teu marido. Tem momento que você tem que calar e orar, e Deus vai mudar o coração do teu marido. Ore pelos teus filhos, profetiza na vida dos teus filhos, e diga: meus filhos vão brilhar, vão marcar a minha geração, eles vão marcar essa geração. Profetiza, não importa que eles estejam nas drogas, na bebida, não importa que eles estejam totalmente fora do propósito de Deus, mas saiba que um sacerdote, uma sacerdotisa, quando os pais oram, Deus transforma. A Bíblia diz, amados, olha a promessa de Deus, por isso que nós temos que conhecer a Bíblia para orar as promessas de Deus. Atos capítulo 16, verso 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E envolve também teus familiares. Ore. Ora que melhora. Quem ora conta milagres. Então ore, semeie, se humilhe diante da potente mão de Deus, porque Deus no tempo oportuno vai transformar aquele coração de pedra num coração de carne. Ah, mas meu marido é coração de aço. Ah, meu irmão, a palavra de Deus é fogo que derrete qualquer aço. Então ore, profetize as promessas de Deus e declare: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aqui não tem lugar para demônios. Amém, meus amados. Aqui nesta minha casa não tem lugar para demônios, porque Jesus, Ele é o Senhor da minha casa. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Queridos, você tem autoridade espiritual. Autoridade espiritual. E essa autoridade é para dizer: recua Satanás. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Em outras palavras, obedecei a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Que autoridade! Não é porque você frequenta os cultos todo domingo, frequenta os cultos de quarta-feira, frequenta os cultos de quinta-feira do pastor Ramon. É porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem autoridade para dizer: Satanás, recua. É no nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Yeshua HaMashiach, recua. E o inimigo tem que bater em retirada. Porque você tem autoridade. Jesus delegou autoridade. E olha, João capítulo 14, verso 12 diz assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Há um texto muito forte, gente. 1 João capítulo 2, verso 6, está escrito: aquele que diz que está em mim deve andar como eu andei. Aquele que diz que está em mim deve andar como eu andei. Onde Jesus andava, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, as pessoas oprimidas eram libertas, porque onde Jesus passava,
havia poder, havia maravilhas, e você tem essa unção. Jesus te ungiu, você recebeu o Espírito Santo e recebeu uma unção, e essa unção fala de capacitação para realizar as obras de Jesus e cumprir essa missão. Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais miraculosos seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Porque o Senhor nos respalda, nós temos autoridade, Jesus. Então hoje a mensagem para mim e para você: se humilhe diante da potente mão de Deus, orando, e a mão poderosa, a mão forte do Senhor agirá ao teu favor. Ele vai tomar as rédeas desse problema que você se sente como num beco sem saída, sente perdido numa situação a qual você se encontra, que você não vê escapatória, mas entrega nas mãos do Senhor e confia nele, e Deus agirá. Deus agirá, e no momento oportuno você vai ver como Deus vai fazer. A Bíblia menciona, amados, que Josafá, ele estava cercado diante de 3 nações poderosas. Aos olhos humanos seria um holocausto. A primeira atitude de Josafá, que significa Deus julga, entrar no templo, e no templo ele ora as promessas de Deus, ele invoca as promessas de Deus e fala: Senhor, 3 nações poderosas se ajuntaram, e eles têm um poder bélico muito superior a nós, um número muito maior de soldados, mas nós não sabemos o que fazer diante desses inimigos poderosos, mas nossos olhos estão postos em Ti, nossos olhos estão postos em Ti, nossa confiança está voltada para Ti. E amados, o povo orou, clamou, em jejum, em consagração, jejum nacional, e Deus levanta um profeta chamado Jaziel, e ele entrega um recado de Deus dizendo assim: não temais, povo, porque esta luta não é mais vossa, mas é de Deus. Deus ouviu o clamor, Deus contemplou o jejum, Deus contemplou esse clamor coletivo. Esta luta não é vossa mais, vá ao encontro dos inimigos, mas vá louvando, glorificando o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Josafá disse assim: credes em Deus, estareis seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. E ele creu, e ele vai com os músicos louvando, adorando a Deus. Queridos, eu quero dizer para você: está passando momentos de luta, tribulação, louve ao Senhor, glorifica o Senhor, cante ao Senhor, porque o louvor atrai a atmosfera da presença de Deus, da glória de Deus. A murmuração atrai só opressão maligna. E quando chegaram até o arraial dos inimigos, eles estavam todos mortos. Deus mandou seus anjos e dizimou aqueles 3 exércitos poderosos. E quando eles chegaram lá, saquearam 3 dias os despojos dos inimigos. 3 dias saquearam, olha aí, gente, e voltaram louvando ao Senhor. Se Deus é por mim, declare para você mesmo e diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Amados, a Bíblia fala, é promessa de Deus, Salmo 91, verso 10:
praga nenhuma chegará à minha tenda. Então não fique com medo de feitiçaria, bruxaria, satanismo, voodoo, alguém possa ter se levantado, ameaçou você, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Queridos, você está blindado no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, amados, Salmo 91, verso 7, caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, porque o Senhor está na minha vanguarda. E o Senhor promete, não te deixarei, não te abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5, Mateus capítulo 28, verso 20, estarei convosco todos os dias. Você está dormindo, Deus está olhando você, Deus está cuidando de você, Deus está protegendo você, porque Satanás, ele não dorme, ele não cochila, e ele está desesperado para destruir a sua vida. Por isso, amados, nós temos que confiar no Senhor, temos que fazer a nossa parte, entregar nossas vidas ao Senhor, nossos filhos, nossos queridos, em oração todos os dias, pedindo a proteção de Deus. Então isso é se humilhar diante da potente mão de Deus e confiar que Ele vai agir. Segunda lição que eu aprendo aqui, nesse texto, fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor cuida de vós. Olha aí, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor se preocupa com você, cuida de você. Lançar, interessante, essa palavra lançar é arremessar a ansiedade para bem longe. Queridos, ninguém está livre da ansiedade, preocupação com o dia a dia, preocupação com as nossa sobrevivência. E Jesus também nos alerta, Mateus capítulo 6, versos 25, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique preocupado quando quer vez de comer, beber, se vestir. Olha o campo, as flores lindas, maravilhosas, amanhã murcham e é queimado no fogo. Observa os pássaros que não semeiam, não ceifam, mas o Pai a sustenta. Quanto mais a vós, homens de pequena fé, porque se preocupais com as coisas desta terra? O Pai sabe do que você precisa. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Uma vez escutei um testemunho, guardei esse testemunho, é muito engraçado, mas não é balela, é verídico. Uma senhora estava passando dificuldade e os filhos falando: mãe, está faltando bolacha, está faltando isso, está faltando na nossa despensa. Uma viúva falou: Senhor, está faltando. E eu sempre falo para os meus filhos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Filhos, vamos se ajoelhar e Deus vai fazer um milagre. E os filhos se ajoelharam, aquela mãe clamando: Deus, faça um milagre, Senhor. E o Espírito de Deus tocou no coração dela fazer um pedido, porque tinha uma rádio gospel que ajudava pessoas assim com cesta básica, e a pessoa fazia o pedido, eles anotavam o endereço, e um satanista escutou isso, estava escutando a rádio, e chamou 2 dos seus assistentes: vá lá, faça uma compra de 2 carrinhos, entregue para essa viúva, e quando ela perguntar quem eu devo agradecer, aí você fala: foi Satanás que mandou essas compras. Aí quando chegou as compras para aquela mulher: olha, nós viemos entregar aqui, a pessoa a qual nós trabalhamos nos mandou entregar. E aquela mulher dobrou o joelho e falou: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor, o Senhor é um Deus que responde o clamor dos Teus filhos. A senhora quer saber quem que mandou entregar essas compras para a senhora?
filho, eu não quero saber, eu só sei de uma coisa: quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então quero dizer para você, querido, meu querido, minha querida, Deus se importa por você. Deus é Pai. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que você precisa? Deus é amor. E esse Deus amor, Ele contempla o coração de cada um de vocês que estão passando por um perrengue, que estão passando por momentos difíceis. Mas Deus promete, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. As pessoas, quando a gente está Durango Kid, né? As pessoas somem, né? Você está durão, você colocar de cabeça para baixo não cai uma moeda. As pessoas somem, mas Deus não some. Deus está bem presente. Por isso, Senhor, Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Senhor, supra as minhas necessidades. A Bíblia menciona, amados, que o povo estava num deserto, o povo estava com fome, o povo recebeu curas, milagres, prodígio e maravilha, e o Senhor viu a necessidade do povo e perguntou para um discípulo que estava próximo dele: como vamos alimentar essa multidão? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tinha umas 15.000 pessoas. Senhor, não tem padaria, não tem mercado para alimentar esse povo, vamos mandar embora. Vocês vão alimentar essa multidão. Mas como, Senhor? Aqui tem um garotinho que entregou a sua refeição, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: basta. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o céu e agradece ao Pai por aquele alimento. E Jesus entrega para os discípulos e fala: agora reparta o alimento e alimente a multidão. E começaram a repartir. Quando começaram a repartir, a distribuir, o milagre começou. E amados, a Bíblia fala que todos ficaram satisfeitos, com o barrigão cheio, e sobrou. E Jesus fala assim: o que sobrou ajunta. Jesus até ensinando economia, né? O garotinho que trouxe um cestinho levou 12 cestinhos para casa, cheio de pães e peixes. Eu quero dizer para você, nesta manhã, Deus contempla as tuas necessidades. Ah, mas pastor, olha a crise, olha o cenário a qual nós nos encontramos, eu estou preocupado, eu tenho meus negócios, a minha empresa, as dívidas. Se humilhe diante da potente mão de Deus, entregando nas mãos do Todo-Poderoso o teu problema, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, lançando essa ansiedade, entregando nas mãos de Deus o teu problema, porque Deus não tem problema, Ele tem solução para os nossos problemas, e nós podemos pedir e dar-se-vos-á, porque Deus, Ele interage conosco, Ele age ao nosso favor. Então eu vejo que esse texto fala: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus cuida de nós, Deus cuida de você, Deus cuida de você. Eu sempre faço essa pergunta: quantos aqui tem cachorro, gato, papagaio, bicho de criação? E eles pedem para você, olha, a refeição do meio-dia, a refeição. Eles não pedem, você sabe a hora certa que eles vão comer, não é verdade? Nós temos uma cachorra chamada Rafaela. Foi o Rafael, meu filho, que deu o nome, Rafaela. E ela pede toda hora, mas com aquela cara que você diz: eu vou ter que antecipar aqui, porque é perseverante, é muito perseverante, mas também está obesa.
Queridos, você tem que entender, Deus é Pai. Se Ele cuida dos animais, se Deus veste a erva do campo, você não é criatura, você é filho. Você é herdeiro de Deus, você é coerdeiro com Cristo Jesus, você é da família de Deus, você é sacerdócio santo, você é embaixador, embaixatriz. Deus confiou anjos para cuidar de você. Eu já tive o privilégio de contemplar o anjo que sempre me acompanha. Gente, 3 metros de altura, um anjo poderoso. Foi no tempo mais difícil da minha vida, Deus abriu meus olhos mesmo, não foi sonho, cara a cara, contemplei aquele anjo do Senhor. Eu estava morando de favor em Osasco, não tinha um lugar onde cair morto, estava morando de favor, e o Senhor falava: filho, no tempo, na hora certa, eu vou te abençoar de uma forma extraordinária, mas seja fiel, confia em mim. Eu tenho destacado meus anjos para cuidar de você, mas vai chegar o tempo das vacas gordas, mas me louve em todo o tempo, porque eu estou trabalhando em todas as áreas, até nessa área financeira. Irmãos, hoje quando eu dobro o joelho e falo: Senhor, atende esse capricho, eu vejo como Deus responde. Mas eu passei um tempo, não tinha dinheiro para pegar o ônibus, e quando vinha nos cultos, quarta-feira, era o pastor Lamartine ministrava, e eu falava: a hora da oferta, ai Senhor, o Senhor está me incomodando para dar meu passe de ônibus, aí eu tenho que caminhar 40 minutos a pé, no escuro, no lugar perigoso, e eu entregava o meu passe de ônibus. Eu sei que Deus, Ele me ensinou a ser desprendido de tudo aquilo que para mim tinha valor. Hoje, meus queridos, eu sei de uma coisa: meu coração está nas coisas de Deus. Eu tenho louvado a Deus, porque quando Deus nos chama, Deus, Ele trabalha, Ele mostra para aquele que é filho de Deus, que o maior tesouro é Deus. Quem tem Deus tem tudo, tem segurança, tem amor, tem uma vida com propósito. Então eu aprendi: Deus é meu tesouro, mas Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Então, queridos, hoje a palavra para mim e para você: não coloque o teu coração no dinheiro, não coloque o teu coração nos valores, não coloque o teu coração em coisas que são efêmeras, são passageiras, senão você fica ansioso, preocupado de perder, preocupado com... Deus, Ele é teu Pai, Ele cuida de você. Então, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus cuida de vós. Terceira verdade que eu vejo aqui, nesse texto agora, verso 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, sede sóbrios. Essa palavra sede sóbrio, fique atento. Você está num campo minado, você está numa guerra espiritual. Sede sóbrios, cuidado quem se aproxima de você, porque muitas vezes pessoas que são enviadas pelo diabo com intenção de afastar você de Deus. Mas, queridos, sede sóbrio, você está numa guerra espiritual, fique atento, vigiai e orai, porque o inimigo está ao derredor, bramando como leão, procurando como destruir você. E João 10:10 fala assim, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E Efésios capítulo 6, verso 12, fala que a nossa luta é contra as forças malignas das trevas. E a Bíblia fala assim, Apocalipse capítulo 12, verso 10, que Satanás é o acusador, que nos acusa 24 horas. É aquele que está apontando o dedo 24 horas. Satanás é o promotor de acusação, mas Jesus é nosso advogado. É Ele que
nos defende a nossa causa, e Ele é o nosso justo juiz. Por isso, amados, não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala assim, é um texto que eu gosto muito de citar, Efésios capítulo 4, verso 26, irai-vos, mas não pequeis. Quando alguém fecha no trânsito e te xinga, a gente fica irado, mas a Bíblia fala, verso 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, queridos, você está numa guerra espiritual, e o diabo, ele quer criar confusão, ele quer que você perca a paz, mas a Bíblia diz, Romanos 12, verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Amém? Porque quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Então quem manda na minha vida é o Espírito Santo de Deus, não é a minha carne, não é o meu eu. E bendito o varão, a varoa que confia no Senhor. Então não confie em você mesmo, porque existe uma filosofia maldita. Confia em você mesmo. Confia no Senhor, porque a Bíblia fala que o coração do homem é corrupto e é enganoso. Então eu vejo, amados, essa palavra de alerta do apóstolo Pedro: sede sóbrios, vigilantes, o diabo está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Jesus estava no monte, 40 dias de jejum em consagração. Satanás tocou em 3 áreas que todos os homens são provados, ele não muda a estratégia. E a Bíblia fala que Satanás fala assim: se tu és o Filho de Deus, prove, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde com a palavra: não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. E Satanás, ele leva Jesus até o pináculo do templo e fala assim: se joga, porque você vai ser sustentado pelos seus anjos, porque está escrito. Ele citou Salmos 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. E aí você vai se apresentar diante dos judeus flutuando, você vai chegar até eles de uma forma sobrenatural, e eles vão reconhecer que tu és o Messias. E Jesus repreende com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás, a terceira proposta: te darei todos os reinos da terra, te darei glamour, poder, te darei muita riqueza, se prostrado me adorares. E Jesus responde: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Jesus venceu com a palavra e venceu com renúncia. Então eu quero deixar esse recado aqui para cada um de vocês: fique atento. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja, e Satanás está desesperado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E a palavra para mim, para você: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz, Apocalipse 2:10, venho sem demora. Apocalipse 3 verso 11, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Queridos, olha os sinais que está acontecendo no mundo: guerras, rumor de guerra, mudança climática, o amor de muitos esfriando. A Bíblia fala o tempo de apostasia. Nós estamos vivendo a última igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja sem identidade. Mas o maior sinal da volta de Jesus é o renascimento de Israel, gente.
Israel renasceu em 1948 e Deus usou um brasileiro, um gaúcho, chamado Oswaldo Aranha, e ele cumpriu uma profecia de Isaías 66, verso 8: poderá uma nação nascer de um dia para o outro, e renasceu Israel em 1948, e Jesus disse: não passará essa geração sem que tudo aconteça. E eu creio, nós somos a última geração. E eu creio que essa geração pode ser 80 anos, porque 77 anos já se passaram, 1948. Então quero dizer para vocês, gente, nós estamos vendo hoje essa movimentação, hoje dos países do Oriente Médio, e o discurso que está havendo na boca desses líderes: acordo de paz no Oriente Médio. O secretário dos Estados Unidos falaram assim: vamos reconstruir o terceiro templo. E queridos, eles reconstroem, os judeus reconstroem o terceiro templo em 6 meses. Eles já têm todos os apetrechos para tudo aquilo que precisa para o terceiro templo lá, e a reconstrução em Jerusalém. Nós somos a geração do arrebatamento. Igreja, vigiai e orai, sede sóbrio, Jesus está voltando. E a palavra para mim e para você: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas nesses últimos dias. Santificai-vos, porque eu creio que o derramar do Espírito Santo será tremendo, será liberado nesses últimos dias. O que a igreja não fez há 20 anos, em 1 ano vai fazer algo extraordinário, porque uma vida cheia do Espírito Santo não fica preocupado com as coisas materiais, mas estão preocupados com as coisas do alto. Deus te chamou para você representar o reino dos céus. Deus te chamou para ser um discípulo do Senhor Jesus. Então, queridos, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. O que agrada o coração de Deus? Quando você tem prazer de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, orar sem cessar. Tenham momentos de jejum, de consagração, porque o jejum não é para mudar as circunstâncias. Eu vou jejuar para me casar, vou jejuar para mim, Deus abençoar, me dar um carro novo, vou jejuar para mim. O jejum é para mortificar a tua carne, para ficar pianinho essa carne, para que o Espírito de Deus comande a sua carne, porque a carne só quer tudo que não presta. Nós somos a geração do arrebatamento, queridos. Por isso, quando você acorda de manhã, lembre-se, teu nome está escrito no livro dos céus. Eu faço parte daqueles que serão arrebatados. Se você não fizer parte, mas o importante é que a Bíblia fala, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16: os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós os vivos seremos arrebatados, iremos ao encontro de Jesus nos ares. Aí se levantará o anticristo, que eu creio que já está na terra, só está esperando a hora da igreja, porque quando a igreja foi arrebatada, entrará o líder mundial com esse discurso: paz, paz mundial, paz, e a reconstrução do terceiro templo. Queridos, quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus está às portas, nós somos a geração do arrebatamento. O verso 9 fala assim: resistir firmes na fé, sabendo que as lutas, as provas, as quais nós estamos enfrentando, está acontecendo no vosso meio, na irmandade no vosso meio, perseguição, lutas, dificuldades, mas resista firme na fé, não retroceda, não retroceda, e declare, e cante essa canção. Para quem é dos mais velhos: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.
Amém, queridos? Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Não volto não, porque aquele que for fiel até o fim, esse será coroado com a coroa da glória. Eu já fiz muitas corridas, meia maratona, São Silvestre, se Deus quiser, no final de ano, vou estar correndo. Mas gente, quando chega quase no final, faltando sempre 1 quilômetro, 2 quilômetros, dá aquela vontade de desistir, dá vontade de chutar tudo. Mas naquela hora, você tem que ter garra, tem que ter perseverança. Eu vou chegar até o final. Eu me preparei para chegar até o final. Queridos, você entregou a sua vida para Jesus, não abra mão de Jesus. Pode vir propostas, pode vir tribulação. Eu gosto de citar esse texto como o apóstolo Paulo, ele fala assim, Romanos 8, versos 35 a 39. Quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor ao Senhor Jesus, sou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha, o matadouro, mas em todas as circunstâncias, em todas as tribulações, dificuldades, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, porque eu sei quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para guardar a minha vida. Fé no Senhor. A Bíblia fala, 1 João capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, o Filho do Deus vivo, porque em Jesus você pode todas as coisas. Eu convido você a baixar sua cabeça neste momento. Eu não sei o momento a qual você está vivendo, mas eu sei o momento a qual você vai experimentar, porque Deus é Pai. Deus não é padrasto, Deus é Pai. Deus te ama, e os planos que Deus tem para você são planos de vitória e não de derrota. Eu quero fazer o primeiro apelo. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus nesta manhã? Você não está fazendo uma oração dizendo, eu quero uma religião, uma placa de igreja. Eu quero Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Alguém aqui hoje quer entregar sua vida para Jesus, quer fazer parte da família de Deus, e não fazer parte de um grupo, não, fazer parte da família de Deus. Levante a sua mão, porque esta manhã é manhã de salvação. Jesus está voltando. Você está preparado? Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Levante a sua mão, não tenha vergonha. Os demais estão com seus olhos fechados. A Bíblia fala que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Eu acho que só estou me dirigindo só a crentes aqui. Não tenha vergonha. Talvez você hoje entrou aqui e não tem certeza da tua salvação. Eu pergunto para você, se Jesus vier agora, nesse exato momento, você tem certeza que você é salvo? Porque a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Amém. Todos aqui já entregaram a vida para Jesus. Amém. Eu quero que você fique em pé neste momento. Queridos,
Eu não sei o momento a qual você está passando. Eu já passei momentos difíceis nesses últimos dias aqui, ainda esse ano, gente. A minha esposa na UTI, com câncer, situação gravíssima. Eu aqui pregando essa mensagem de fé, de encorajamento, mensagem de poder, e a minha esposa lá na UTI, chorando para Deus fazer um milagre para ela tomar um pouquinho de água, porque não podia tomar água. E quando eu entrava lá para visitar ela, ela falava assim, dá um pouco de água. E não podia, só molhar os lábios. Mas chegava no culto de quarta-feira, em vez de ficar no chororô, no mimimi aqui, eu declarava, a mão do Senhor é poderosa. A mão do Senhor é poderosa. Posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas Deus dá a última palavra, Ele é o Senhor da vida e da morte. O resultado, amados, Deus fechou a cova, literalmente, fechou a cova. A irmã dela é uma médica, meu concunhado é um médico, e falava, agora dessa vez, esse segundo câncer que veio para Mariana, agora é grave. E Deus levantou a Mariana com muito mais poder, gente. Não somente Deus curou, irmãos, novamente um milagre de Deus. E ela está me assistindo lá em Campo de Jordão neste momento. Deus é glorificado é quando você entende o que é louvor. Louvor é a atitude de você louvar o Senhor, expressar sua fé, independente das circunstâncias adversas. Como disse o apóstolo Paulo, eu bem sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino. Por mais que Ele passou prisões, perseguições, tantas tribulações, mas Ele falava, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, porque todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Quando minha esposa passou por um sequestro, 12 horas, os caras apontando revólver na cabeça dela, 12 horas no cativeiro, fala, teu marido não te ama, aí olha, não dá resposta, aí não responde, você vai morrer. E ela louvando a Deus, ela cantando ao Senhor aquela canção, Deus é fiel, uma canção que a gente sempre canta, e ela orando, abençoando aquelas pessoas. O resultado foi livre do cativeiro, e o meu filho tinha uma viagem para o Canadá, de intercâmbio, e ele falava assim, eu vou viajar, e a mala que, quando eles fecharam o carro e levaram o carro, estava a mala dele, eu vou com a minha mala, e Deus vai dar o livramento para minha mãe, e não deu outra. Deus é fiel. Tribulações, amado, quem não quer passar aqui, se você não quer passar, vem aqui depois, aqui na frente, eu vou orar para você ir para a glória hoje. Enquanto você está vivo, você vai passar tribulações, mas tenha bom ânimo. Eu venci, Jesus disse, eu venci, você também vencerá. O Senhor está conosco. Ah, aleluia. Então, amados, para de olhar para o teu problema, para de olhar para a tua conta bancária, para de olhar para situações as quais muitas vezes o diabo quer que você seja um capacho do diabo, fica aí chorando, se humilhando. Se humilhe diante da potente mão de Deus, porque o Senhor no tempo oportuno, eu creio ainda esse mês, eu creio que ainda esse ano, Deus vai te exaltar, Deus vai te surpreender, Deus vai abrir porta onde não tem porta, vai abrir caminho onde não tem caminho, Ele vai levantar aquele defunto marido que está morto, Deus vai ressuscitar e você vai ter um casamento abençoado. Deus ressuscita o amor.
Tem umas mulheres aí dando um cotovelada aí no marido aí. Senhor, ressuscita, que esse marido volte a comparecer, que esse marido me elogie, que esse... Deus ressuscita casamentos. Deus traz alegria nos casamentos. Deus renova o amor, porque o diabo vem para esfriar, o diabo vem para tirar a comunicação. Queridos, estou casado há 25 anos, eu amo a minha esposa, e a gente expressa esse amor todos os dias, com carinho, com amor, com beijo. E hoje meu filho aqui é fruto desse amor, está aí escondido não sei aonde, o Rafael. Ele vê que a gente vive o que prega e prega o que vive. Porque eu sempre falo, o pastor tem que ser pastor dentro de casa primeiramente. Ele tem que ser exemplo de bênção para o seu filho e para a sua esposa, para ter autoridade para subir no altar e abençoar o altar e abençoar o povo. Porque Deus está cansado de hipócritas que falam e não vivem. Pastor bate na mulher, pastor despreza a mulher, pastor, em vez de elogiar, ficar fazendo comparação. Queridos, Deus está levantando hoje homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão se levantar nos altares e vão pregar a palavra que vem do Espírito, e não palavra para agradar a ovelha gorda, mas a palavra que vem do Espírito, que vai mudar as pessoas que estão em pecado. Elas vão se arrepender e vão andar em obediência ao Senhor. Porque essas igrejas aí, para ter plateias, multidões, e preparando os bancos VIP para aqueles que são os ovelha gorda, Jesus não aprova. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus não tem preconceito, não faz acepção de pessoas. E dentro da igreja quem manda aqui é o supremo pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré, que não faz acepção de pessoas. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu tenho alívio. Agora você vai apresentar o que aflige a tua alma. Vamos lançar hoje toda a nossa preocupação. Se você tem a sua empresa, você vai dizer: Senhor, Tu és o sócio majoritário da minha empresa. Não é minha, mas é do Senhor. Então não tem idolatria a negócio, a apego ao dinheiro, porque amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vai entregar ao Senhor. Senhor, abençoa, prospera, porque eu quero usar todos os recursos que o Senhor me abençoar, é para a Tua glória, é para a Tua glória. Jesus está voltando e nós vamos glorificar a Deus através dos nossos dons, através dos nossos talentos, através também dos nossos bens, amém? Porque eu creio que Deus está desatando hoje muitas bênçãos que estavam amarradas, e hoje a ficha caiu na sua vida. Você entendeu? Eu preciso perdoar meu marido, preciso perdoar meu cunhado, eu preciso hoje reconciliar com aquela pessoa que eu machuquei. É tempo de conserto, gente, porque Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Deus quer curar a tua alma que está detonada. Deus quer te libertar você de toda a opressão maligna. Mas dá um passo para o Senhor e diga: Senhor, cumpre em mim o Teu querer, Teu efetuar segundo a Tua perfeita vontade. E Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar nesta manhã, Pai, mudança de mente, Pai, arrependimento genuíno, verdadeiro, Pai. Nós rasgamos nosso coração, Pai. Não queremos ser um crente salvo, sentado e satisfeito. Nós queremos, Senhor, marcar nossa geração, ser uma bênção para os nossos funcionários, ser uma bênção para nossa esposa, nossos filhos, ser uma bênção, Pai, para as pessoas as quais nós relacionamos, e que eles vejam em nós a presença de Jesus, que eles vejam a nossa conduta, Pai, porque não adianta falar eu sou crente, mas se eu não vivo a palavra, se eu não pratico a palavra, Senhor, nós envergonhamos o nome do Senhor, escandalizamos a obra do Senhor.
Tua palavra diz: nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus nesta manhã, Pai, que haja conserto na nossa casa, Senhor. Conserto começa com o marido, com a esposa, Pai. Liberação de perdão, Pai. Abrindo o coração, minha esposa, eu peço perdão, esposa, eu peço também perdão. E assim, Senhor, o Senhor vai abençoar nossa casa, vai abençoar nossos filhos, vai abençoar nosso mantimento da nossa casa. Porque quando estão rompido marido e mulher, Tua palavra diz: Deus não aceita nosso dízimo, nossa oferta, porque o Senhor fala: antes de orar, antes de louvar a Deus, vai reconciliar com aquela pessoa que você está rompido. E quando nós obedecemos a Tua palavra, as bênçãos correm atrás de nós, Pai. A Tua palavra diz, Deuteronômio capítulo 28, se obedecerdes a voz do Senhor vosso Deus, o Senhor promete: bendito será ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor dará ordem para que as bênçãos cheguem até na nossa conta bancária. Celeiro fala de conta bancária. O Senhor promete: se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos vai fugir, porque eu estou em aliança com o Senhor, estou em obediência ao Senhor. E o inimigo não tem legalidade de tocar na minha vida. Pai, eu oro agora por pessoas que estão doentes, sejam curadas agora milagrosamente. Eu declaro curas milagrosas neste momento, Pai. Cura, Senhor, cura do câncer, Pai. Cura, Senhor, esse relacionamento, Senhor. Cura, Senhor, pessoas que estão com a alma ferida, Senhor. Restaura essas almas que estão dilaceradas, Senhor. Ó Deus, restaura a alegria no coração do Teu povo, Senhor. Nós somos a geração do arrebatamento e nós devemos se alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. Jesus está às portas. E ai daquele que negligenciar tão grande salvação. Hoje as pessoas estão tristes porque minha dificuldade financeira, estou triste porque estou passando tribulação, estou triste porque a Tua palavra diz: alegrai-vos sempre. Por mais que a gente passe pelas provas, as provas têm prazo de validade. A tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Como o Senhor fala na Tua palavra: estarei convosco todos os dias, para nos ajudar, para interceder por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Pai, neste momento eu declaro hoje portas abertas. Libera os negócios que estão amarrados, Senhor. Libera, Senhor, porque eu creio na Tua intervenção sobrenatural nesta manhã, Pai. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre, Pai. Eu profetizo, Senhor, hoje, Senhor, as Tuas bênçãos. Declaro agora sobre esse altar, Pai, consagração neste altar, Senhor. Esse altar ao qual nós estamos orando um ano todo, Pai, até o final do ano. Sobre esse altar, quem subir nesse altar, ó Deus amado, traga sempre uma palavra poderosa. E nós declaramos, Senhor, domingo o pastor Lamartine já estará ministrando aqui para a igreja, Senhor. Que o Senhor venha fluir poderosamente, como sempre tem fluído na vida do Teu ungido. Mas eu creio numa unção nova, que Ele, ó Deus, assim como Ele foi para essa missão, o Senhor deu uma nova unção lá naquele lugar, Senhor, a qual se encontra tão frio, Senhor, a Europa. Mas o Senhor hoje tem levantado Teus profetas para ir para os 4 cantos da terra, Pai. E eu creio, Senhor, que domingo vai haver grande mover profético, Senhor. Pai, eu quero declarar portas abertas, caminhos liberados, Senhor, nesta manhã, Pai. Eu quero declarar alegria no coração de pessoas que entraram aqui tristes, Pai. Pessoas que entraram aqui com depressão, declaro libertação, Pai. Pessoas que entraram com doenças raras, incuráveis, eu declaro Jesus, Jeová Rafa, o Deus da cura. Cura, Jesus, agora. Cura, Jesus. Vai tocando nesses corpos, Pai.
Vai tocando nessas vidas, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai libertando. Oricamandará suberecaias. Oriandará camaná subicanta lamaias. O Senhor manda dizer: assim diz o Senhor: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa abençoar, nem surdo meus ouvidos para que eu não possa ouvir, assim diz o Senhor. Existe alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa realizar? Creia somente, igreja, e tu verás a glória do teu Deus, porque eu conheço o teu levantar, o teu deitar. Eu conheço os pensamentos, eu conheço vossas lutas, vossas provas, mas eu vos digo: entrega nas minhas mãos, confia em mim, e eu, Senhor, agirei. E agindo eu, quem poderá impedir a minha mão poderosa? Filhos meus, atentai para os sinais que estão acontecendo no mundo, mas alegrai-vos porque a vossa redenção se aproxima. Eu estou às portas para arrebatar minha igreja. Igreja, em todo tempo seja alvo a tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça, não vos embriagueis com vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do meu espírito. Igreja, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, que eu te iluminarei. Eu, Senhor, vos digo: bem sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de bênção, de vitória, um futuro que vocês desejam, mas buscar-me-eis de todo o coração e me achareis. Nesta manhã estou liberando curas milagrosas no vosso meio. Estou libertando vidas oprimidas, que entraram aqui oprimidas. Estou hoje trazendo salvação nos lares. Estou abrindo portas que aos olhos humanos estavam trancadas. Eu abro as portas, eu abro caminhos, eu advogo a sua causa, eu julgo a sua causa. Recamai te que mandar suberienda caia, rocomai condo condai candará sumedecaia. Estou quebrando decretos de feitiçaria, decretos malditos que estavam atrapalhando a vida de muitas pessoas. Eu quebro, eu anulo, eu desfaço, assim diz o Senhor. Eu vos chamo para ser livre. Se o Filho do Deus vivo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu, Senhor, estou dando a ordem aos meus anjos para que visite as vossas casas. Eu estou fazendo um reboliço nesta manhã na sua casa. Estou fazendo uma faxina espiritual. Estou trazendo paz. E a partir desta noite você vai dormir em paz, porque eu sou o príncipe da paz. E eu, Senhor, vos digo: igreja, se reúnam nos vossos lares para orar, para louvar o meu nome, e se consagrem, porque eu, Senhor, vos digo: tempos difíceis estão chegando nesta nação, mas a casa que tem aliança comigo, o espírito da miséria não vai ter poder sobre essa casa, porque eu, Senhor, protejo, eu guardo aqueles que andam na minha presença. Eu, Senhor, com grande empenho, eu, Senhor, pleitearei a vossa causa.
Portanto, não se preocupais, porque os ímpios que não conhecem a Deus buscam subterfúgio em coisas paliativas, mas o meu povo, que se chama pelo meu nome, que tem se humilhado diante da minha potente mão e tem se arrependido dos seus pecados, eu, Senhor, tenho um plano de sarar a vossa terra. Porque está escrito: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, sararei a vossa terra. E filhos meus, grande é o reboliço que eu vou realizar nesta nação chamada Brasil. E saberão que eu curvo, coloco por terra homens que se acham deuses, que se acham que eles que fazem a lei, que eles determinam. Eu, Senhor, vos digo: homem nenhum recebe coisa alguma se de cima não for dado. Mas eu vos digo, com Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. E está chegando o tempo de juízo sobre esta terra. Homens prepotentes como Nabucodonosor eu fiz comer capim, para que soubesse que o céu dirige a terra. Porque se o meu povo, que se humilha e ora e clama pela nação, eu, Senhor, ouço o clamor dos meus pequenos. O que dois concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Se unam, família. Tempos difíceis estão chegando. Se unam famílias para orar. Se unam, andam em santidade. Tenha temor ao teu Deus. E eu, Senhor, farei a diferença de quem serve a Deus, de quem não serve a Deus. Porque aqueles que servem a Deus terão a provisão sobrenatural que vem do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor que criou o céu e a terra. E eu vos digo novamente: grande é o reboliço que eu vou realizar nesta terra chamada Brasil. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declare com a sua boca: porque eu, Senhor, vou ser glorificado nesta terra. Eu, Senhor, vos digo: grande é o avivamento espiritual que eu vou realizar nesta terra. E nações do mundo vão dizer: coisas boas estão saindo do Brasil. Gente cheia do meu espírito, homens e mulheres e jovens, cheia do meu espírito, pregando a minha palavra, profetizando a minha palavra, cumprindo a minha missão para os quatro cantos da terra. Porque eu vou assoprar na igreja. A igreja tem que sair da igreja e conquistar lá fora. Filhos meus, assim diz o Senhor, nesta manhã, eu, Senhor, estou tocando em cada coração. Eu te chamei para o louvor da minha glória. Eu te chamei para você ser um instrumento de bênção nesta terra, e não ser capacho do diabo. Qual pai, qual mãe quer ver um filho derrotado, escravo? Eu, Senhor, vos digo: vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são propriedade exclusiva do Senhor. Filhos meus, ande como filhos do Deus vivo na terra. Ande na minha presença e ser perfeito. Manifeste o caráter do teu Deus. Ame o teu próximo como a si mesmo. E eu, Senhor, vos digo: a bondade e a misericórdia
a provisão te seguirá todos os dias da sua vida. Eu honro os que me honram, assim diz o Senhor. O Senhor está me falando, se você está com a sua esposa do seu lado, dá a mão para a sua esposa, para os seus filhos, porque neste momento o Senhor está abençoando as famílias. O Senhor está abençoando as famílias. Senhor, eu quero declarar sobre as nossas famílias hoje a paz do Senhor, Jeová Shalom. Senhor, eu declaro que a partir de hoje, Pai, nossa casa haverá oração, nossa casa o nome do Senhor será glorificado. Senhor, eu quero declarar que as redes sociais, ó Deus, não terá proeminência na nossa casa, mas sim, Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, é Ele que vai ter o primeiro lugar. Quando acordar de manhã, nós não vamos correr para o celular, nós não vamos correr, Senhor, para a internet, nós vamos, Senhor, dobrar o joelho e dizer: Senhor, abençoa meu dia. Senhor, eu te convido, Senhor, para estar no meu trabalho, no meu emprego, no meu negócio, na minha empresa. Pai, eu declaro que nós vamos abrir a boca para abençoar nossa esposa. O esposo vai abençoar a esposa, os pais vão abençoar os filhos. Pai, nós temos poder, e o poder é liberado quando nós oramos a palavra. O que nós ligamos aqui na terra é ligado nos céus, o que nós proibimos na terra é proibido nos céus. Chega de murmuração, chega de comparação, chega de criticar os filhos, chega de criticar a esposa, chega de criticar o marido. Chega, porque xingamento atrai demônios. E eu profetizo em nome de Jesus, nossa casa será uma casa de louvor. Eu declaro nesta manhã, todos que estão me acompanhando pela internet, que essa semana será uma semana de glória. Se o inimigo estava se sentindo um gigante, hoje ele caiu por terra, porque o Senhor nos comunicou o que o Senhor pede de nós: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos exaltar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Pai a quem eu sirvo, Ele cuida de mim, cuida da minha família. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas resistir firmes na fé, é botando o diabo para correr, e nós prevaleceremos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, e declaro, Pai, unidade na igreja, amor, que as pessoas tenham amor um para com o outro, Pai. Chega de competição, de cargo, chega de carnalidade, chega de meninice. Pai, eu creio que vai chegar momentos, doentes vão entrar aqui no culto e vai sair, Senhor, sem receber uma imposição de mão, vai sair daqui curado por causa da presença de Deus no culto, Pai, porque o louvor, a adoração traz libertação, Pai. Pessoas vão entrar aqui deprimidas, vão sair daqui livres, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, porque a tua palavra diz: é impossível chegar na presença do Senhor, sair da maneira como chegou. Deus abençoa, Deus presenteia todos que se achegam até Ele, e nós declaramos que nós não vamos chegar, não vamos ficar querendo sair correndo, Pai. Mas sim, Senhor, tudo que o Senhor tem, eu recebo. Tudo que o Senhor tem para mim, eu recebo, Pai. Vai chegar o momento que o culto vai ser 5 horas, Pai. Que quando o avivamento ser derramado, Pai, como aconteceu, ó Deus, um lampejo lá nos Estados Unidos, o culto demorou 10 dias. Parece um absurdo, mas o Senhor, Pai, quando o céu desce na terra, é impossível sair da presença do Senhor. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a tua igreja, desde agora para sempre. Eu profetizo um almoço em família,
que haja paz, amor, alegria, e eu declaro em nome de Jesus, uma semana de boas notícias, Senhor, porque hoje o Senhor desatou muitas bênçãos, o Senhor abriu portas que estavam trancadas, e o Senhor já deu a ordem aos teus anjos, para nos surpreender, Senhor, nesta semana, que esse mês de julho seja um mês de surpresas agradáveis da parte do Senhor, porque o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer, e eu creio, chegou esse amanhecer, chegou o tempo de cantar o cântico da vitória. Pai, muito obrigado, Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.